A CPI da exploração e do turismo sexual de crianças e adolescentes vai até a Paraíba investigar denúncias de exploração sexual no estado. Dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República apontam um crescimento de quase 40% dos casos na Paraíba. Para falar sobre o assunto, nosso convidado é o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba. Seja bem-vindo, deputado. Como é que a CPI está encarando essa denúncia de um aumento de quase 40% dos casos no estado da Paraíba? Nós verificamos que essa realidade ela cresce de forma assustadora. Mesmo tendo uma ação do governo federal, essa ação muitas vezes ela não é realizada também pelos governos estaduais e pelos governos municipais. Ou seja, a sociedade ela denuncia, mas a impunidade é a grande força que eles têm. Se você verificar daqueles que foram denunciados nas diversas CPIs, nenhum deles foi punido, nenhum deles foi julgado ou condenado. Por quê? Porque existe uma conivência muito grande, existe uma omissão por parte de setores do poder público, porque quando o envolvido é alguém que tem um grande poder aquisitivo, ou é um parlamentar, ou é um político, ou é um empresário, ou é alguém ligado à justiça, normalmente essas ações elas ficam na impunidade. Então, nesse sentido, nós verificamos de que na CPMI que nós tivemos aqui, onde pessoas que eram envolvidas e que eram pessoas graúdas, como diz o Matuto, elas foram retiradas por pressão de parlamentares que foram lá para retirar essas pessoas da denúncia que tinha sido feita. Então, há uma conivência muito forte, ou seja, quando se envolve pessoas ligadas ao poder político ou ao poder econômico dos estados, normalmente essas CPIs não dão em nada, então a gente retoma novamente. E aqueles que têm algum tipo de acusação ou denúncia, tem boas bancas de advogados que conseguem, normalmente, eliminar qualquer prova, porque os que denunciam são ameaçados de morte e também são perseguidos. Enfim, muitas vezes as pessoas não querem mais falar sobre isso aqui, porque nós falamos, mas na hora H fica tudo como é e pior ainda. Então, daí, nós temos que vencer a impunidade para que, de fato, possamos dar um basta à exploração sexual de crianças e adolescentes, que hoje ela é realizada por redes, são redes organizadas. É o crime organizado que está à frente disso aí. E o turismo sexual, que infelizmente tem a conivência de alguns que conseguem trazer pessoas de outros países já com uma agenda dizendo que tipo de menina, qual a cor, a estrutura social, ou seja, o aspecto cultural, enfim, levando... Tem casos incríveis de crianças, adolescentes, que tiveram a idade aumentada para se casar com estrangeiros, saíram legalmente do país e quando chegam na Espanha, na Itália, em Portugal, na Alemanha, na Holanda, são transformadas em prostitutas. Ou seja, deputado Luiz Couto, então isso é um caso já de uma rede internacional de exploração desse turismo sexual. E existe também um problema muito grave nas rodovias brasileiras. Esse relatório agora em relação à Paraíba demonstra muito bem que aumentou muito os casos nas rodovias envolvendo crianças. O senhor foi o relator de uma CPI em 97. Uma CPI que estudava exatamente a mesma coisa que essa CPI agora. O que é que o senhor acha que evoluiu de lá para cá? O que é que a CPI tem que se debruçar em que agora, além das denúncias? Pois é, naquele momento, quer dizer, nós denunciamos, e a denúncia era feita também com relação a 3 parlamentares estaduais, e houve uma inversão. Ou seja, ao invés, aquele que denuncia, vai ser vítima de diversos processos. Foram 8 processos que colocaram contra a minha pessoa. Embora aqui no Supremo eles foram arquivados, mas o tempo que a gente gastou para fazer a defesa, o tempo para que a gente fosse na justiça, tudo isso traz consequências. Daí mostra de que é a impunidade. A impunidade. Então, naquele momento, a gente já dizia, ou o poder público assume de vez a responsabilidade de dizer fulano é explorador sexual
ele é membro de uma rede de exploração sexual. Nós não podemos ficar, ou seja, não podemos ficar ligados a essas pessoas. Se eles cometeram crimes, devem ser punidos. Eu dou um exemplo de que quando na eleição algumas pessoas começaram a espalhar cópia do relatório, falando das 250 pessoas que estavam envolvidas na Paraíba, a Justiça mandou determinar a apreensão porque dizia que aquela CPI já estava arquivada. Ora, estava arquivada, mas, ou seja, foi arquivada. Mas existe um resultado. O resultado está relatório. aí. O resultado dela é para que as autoridades possam tomar as providências, Ministério Público. Eu quero parabenizar. Na Paraíba tem um procurador do trabalho federal, o doutor Varandas, que tem feito um trabalho excelente. Outros procuradores, outros promotores de justiça que fazem esse trabalho. Mas, infelizmente, é isso, quer dizer, termina vencendo a impunidade. Daí é preciso combater a violência, que é um tipo de violência, né, que é a exploração sexual, que é o turismo sexual, ou seja, eliminando a impunidade e fazendo com que aqueles que exploram, com aqueles que aliciam, com aqueles que ganham dinheiro às custas do sofrimento e da dor de crianças e adolescentes, que eles sejam punidos e possam servir de exemplo para que outros não entrem nesse esquema. O trabalho dessa nova CPI agora, que o senhor também faz parte dessa nova CPI, está sendo fazer primeiro uma caravana de diagnóstico dos casos e desse aumento, desse crescimento que tem acontecido, principalmente na região Nordeste e Sudeste do Brasil. Como é que está esse trabalho? Olha, nós já ouvimos várias autoridades aqui que trouxeram elementos importantes, também das redes de exploração, as conexões que o Brasil tem com países da América do Norte, América do Sul, a Europa, enfim. E agora nós estamos indo aos estados. Já estivemos no Rio Grande do Norte, e vamos estar também, depois da Paraíba, vamos estar no Rio de Janeiro. Depois teremos outras agendas também para que nós possamos verificar toda essa situação, trazer esse resultado. Tanto que depois, quando termina a audiência pública, a primeira autoridade que a gente busca ter uma reunião é o governador do Estado. Porque tem que ter uma cadeia de tanto governo federal... Para colocar para ele a situação que a gente encontrou, as denúncias que a gente encontrou e pedir a ele o apoio para que a impunidade não seja novamente vitoriosa. Agora, deputado Luiz Couto, o Brasil vive dois grandes eventos, estão para acontecer no país, dois grandes eventos esportivos, que vai fazer crescer a rede hoteleira, e uma das vias principais de exploração das crianças e adolescentes é exatamente através da rede hoteleira. O que tem sido feito para barrar uma montagem, digamos, para a Copa do Mundo e depois para as Olimpíadas? Olha, o Ministério do Turismo tem uma ação. A Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência também tem realizado uma ação, o Ministério da Justiça. O problema está de que o governo federal realize essa ação, mas precisa estar articulada com os governos estaduais e com os governos municipais. E também convocando toda a sociedade, as igrejas, a sociedade civil, as escolas, as famílias, porque, infelizmente, o que acontece é de que as pessoas, muitas vezes, vivendo numa situação de miséria, até favorecem, familiares favorecem, ou seja, há também a questão da pedofilia via internet, que é outro elemento, e de empresas que já colocam o pacote já dizendo que o preço 100 meninas brasileiras é um valor, e algo que chama a atenção é que a exploração sexual não se restringe apenas a adolescentes e a crianças femininas, mas também aumenta o número de jovens, de rapazes, de adolescentes, homens e crianças que estão sendo também vítimas dessa exploração. Daí é uma ação conjunta e eu tenho certeza de que aquilo que está sendo colocado e que a polícia também, que as Forças Armadas estão lá para impedir que crianças e adolescentes sejam vítimas dessa exploração e do turismo sexual. Deputado Luiz Couto, isso é o que todos nós esperamos,
para que nosso país cresça com qualidade para a nossa população. Eu agradeço a sua presença aqui na TV Câmara e lhe parabenizo por esse trabalho. Obrigado e um abraço para todos e que Deus proteja cada um de nós para que nós possamos continuar nessa missão de impedir que nossas crianças e adolescentes sejam exploradas sexualmente. Muito obrigada. E você que nos acompanha aqui pela TV Câmara e também pela Rádio Câmara, um grande abraço. A gente se vê em breve numa próxima edição do Palavra Aberta.